Bom dia, criatura, para você que está chegando aqui hoje, nessa sexta-feira. Um dia lindo para você, para a gente começar esse fim de semana já, né? Na vibe de vamos cuidar do que importa, que somos nós mesmos, né? Vim aqui hoje começar o dia com vocês, que alegria ter conseguido me organizar para a gente poder tomar um café junto e conversar um pouquinho sobre isso que é tão sagrado, né? O nosso corpo, sobre o que eu venho aprendendo e que eu quero muito compartilhar com vocês, e sobre o processo que eu tô passando, que muitas vezes a gente acha, né, que ninguém tá passando ou que ninguém quer saber. Bom dia, criatura! Mas que quanto mais a gente compartilha, né, aquilo que a gente vivencia, mais a gente cresce junto. Então esse é meu propósito para 2025, trazer mais conhecimento para vocês, compartilhar minhas experiências para a gente poder crescer juntas, né? Então hoje eu queria começar falando com vocês sobre o corpo sagrado. Como eu tenho compartilhado com vocês, eu tô passando por um processo de dermatite, um processo que culminou de uma imersão que eu fiz, de um processo onde eu entrei em contato com muitas emoções guardadas, profundas, e que onde eu manifesto é na pele. Então essa dermatite, né, que eu tenho ao longo dos anos, que me ocorre, né, porque a gente não tem nada, né, a gente não pode falar que a gente tem uma doença, que senão ela toma posse da gente, né, mas essa alergia que eu desenvolvi, né, ao longo da vida, ela sempre ocorreu em alguns momentos onde eu entrei em contato com algo muito profundo, com uma emoção que eu não consegui, né, ter recurso interno para lidar com ela. Então, quando isso acontece comigo, eu sempre busco alguma forma de lidar com isso. E hoje, né, o que eu quero principalmente trazer para vocês é que, antes de tudo, a gente precisa compreender o que o nosso corpo quer nos falar antes de sair correndo para tentar curar. Porque eu já fiz isso muitas vezes, né, em alguns momentos em que a alergia, né, apareceu de uma forma muito intensa, eu corri para os medicamentos alopáticos, tomei, fiquei boa por um tempo, mas logo depois voltou. Por quê? Porque, na verdade, toda doença, ela tem uma causa, e é uma causa emocional. Então, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas em algumas, né, leituras filosóficas, leituras biológicas, né, a microfisioterapia, algumas outras leituras, né, de homeopatia, elas falam que o corpo é o templo da alma. Então, como é que será que a nossa alma está? Por que será que o nosso corpo, ele adoece? É porque a nossa alma está doente? Ou é porque a gente não está cuidando somente do corpo? Porque existem esses dois fatores, né, gente? Existe o físico e existe o emocional. Então, o nosso corpo, ele é muito complexo. E eu gosto de falar que ele é sagrado, porque eu acredito nisso. Nós somos criaturas divinas, né? Nós temos, né, um pedacinho de Deus dentro da gente, e esse corpo nos foi dado para que a nossa alma possa fazer o que ela veio fazer nessa vida. Só que se a gente não cuida do nosso corpo ou da nossa alma como necessário, o que acontece? Os sintomas surgem. Então, muitas vezes, quando eu estou atendendo alguém, que a pessoa fala, nossa, estou com sintoma assim, assado, parari, parará, e eu começo a trazer para ela essa leitura de como é que você está se sentindo, o que aconteceu, ela fica assim, gente, nunca pensei sobre isso. Porque a gente tende a separar. E a gente não pode separar, gente, porque é uma coisa só. Nós somos um ser holístico, né? Tem o físico, o emocional, o psíquico, né? Tem o espiritual para quem acredita. Então a gente precisa pensar que todas essas áreas, elas precisam ser cuidadas. Mas o nosso corpo, ele é muito maravilhoso. Se vocês forem pensar, outro dia, né, esses dias que eu estou com essa crise de alergia, e os meus dedos também estão com muita alergia, né? O meu filho falou assim, mamãe, você não pode perder o dedo. Aí eu falei, nossa, meu filho, eu não vou perder o dedo. Por que você acha isso? Ele falou, porque quem vai jogar vôlei comigo? Eu falei, nossa, você tá certíssimo. E aí eu comecei a refletir, né? As nossas mãos, elas, né, fazem. Tudo que a gente precisa, a gente faz com as mãos, né? A nossa coluna, né, ela sustenta todo o nosso corpo, a nossa cabeça, né? As nossas costelas protegem nosso pulmão, nosso coração.
O nosso quadril protege nossos órgãos internos aqui embaixo. As nossas pernas nos levam onde a gente quer ir. Os nossos pés nos direcionam e suportam também todo esse corpo, todo o peso desse corpo aqui em cima deles. E aí quando a gente começa a olhar para isso e para olhar como cada órgão, né, faz um serviço, como cada movimento tem um significado, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não está sendo legal com o nosso corpo. Mas muitas vezes é porque a gente está desconectado da nossa alma. Está desconectado das nossas emoções. Porque a alma, gente, ela está lá guardando as nossas emoções, né? Todos os registros que a gente tem da vida. Então, quanto mais eu separo as coisas, mais conectada eu fico de tudo. Então, por que eu tive essa crise agora? Essa dermatite, como eu falei pra vocês, ela já apareceu de várias maneiras. Eu já tratei com médicos alopatas, né, dermatologistas, alergistas. Já tratei com nutrólogo, já tratei com constelação, já tratei com apometria. E em vários momentos, cada um desses movimentos fez um efeito. E agora, eu já tinha feito com homeopatia também. E agora eu decidi voltar para a homeopatia, porque eu senti que eu estava pronta. Porque eu estava pronta para quê? Para lidar com as emoções. Porque quando a gente não está pronto, gente, para lidar com aquilo que a gente carrega, a gente foge. E a gente busca soluções rápidas. Então algumas pessoas falam assim, porque fulano bebe, porque fulano come. E você? Você cria um sintoma, toma um remédio e acha que aquilo ali resolveu. Né? Não é você que cria o sintoma, né, gente? É aquele acúmulo ali daquela emoção que vai ficando ali, que vai te trazer sintoma amorosamente. O seu corpo está fazendo um serviço para você amoroso. Olha que interessante. Um dia, o meu nutrólogo querido, Dr. Vinícius, falou comigo, você já parou para pensar que a gente não precisa pedir nenhuma das células para respirar pra gente, para fazer o trabalho delas, que elas funcionam 24 horas por dia? E aí quando ele me falou sobre isso, ele falou assim, começa a honrar, né, todo esse corpo que você tem, que isso é um templo. E quando eu comecei, né, a ressignificar isso, a repensar isso, e também, né, gente, perceber que com a idade e a sobrecarga, né, que a gente coloca no nosso corpo, ele vai começar a dar pane, né? Igual um carro que você usa muito e não leva na manutenção. Só que a gente não entende, né, que a gente não é igual um carro, a gente não é uma máquina. Porque muitas vezes o carro, você põe só a gasolina lá e ele vai. Nossa, esse carro é bom demais, a manutenção dele é baixa. Pois é, a manutenção do carro é baixa, mas a nossa é alta. E a gente acha que só se alimentar e dormir vai resolver o problema. Só que a gente não presta atenção na qualidade dessa alimentação. A gente não presta atenção na qualidade desse sono. Falar pra vocês que hoje eu quase perdi o horário da live porque eu dormi até 8h10 da manhã. E isso é muito raro. Aí eu coçando, gente. E isso é muito raro. Então, por quê? Porque essa semana, desde quando eu tive, né, essa questão da alergia, eu falei, eu quero melhorar. Tudo que for necessário fazer, eu quero fazer pra ficar bem. Eu já entendi que o meu corpo é um templo sagrado, né? Fazer academia, fazer ginástica, gente, não é pra mim sobre estética e sobre forma, né? Que é uma coisa que muitas vezes, né, as pessoas começam a entrar, né, no desvio. Elas olham, né, pra si e falam assim, não tô bem. Então você tem 30 anos que você não tá bem, aí você começa a querer ir pra academia todos os dias da semana, você deixa de ter vida social, você deixa de fazer várias coisas, você começa a comer só coisa sintética pra chegar onde você acha que é bom. Mas vai chegar num momento que aquilo ali não vai ser suficiente. Aí vocês já viram? Outro dia eu vi uma pessoa super famosa que ele cuidava do corpo e tal. Ele era uma referência. E aí ele foi lá e quebrou o joelho. E aí ele ficou arrasado. Por quê? Porque ele teve que lidar com o que ele não queria lidar, gente. Fugindo pra academia. Porque vocês entendem as distorções todas que a gente vive? O corpo da gente foi feito de uma maneira muito perfeita e divina.
cada um de nós é um ser tão único, tão único, tão único, que na homeopatia, gente, só existe um medicamento para você. Porque você é único. Então, aquela essência, aquilo ali que você carrega, quando o homeopata acha e ele te ajuda a tratar aquilo, você trata, você melhora. Né? E quando eu falei pra vocês que eu decidi agora me tratar de novo com a homeopatia, foi muito por conta disso, porque agora eu sei o que eu tenho que tratar, o que eu quero tratar. O que não cabe mais eu ficar carregando no meu corpo, porque não condiz mais com a situação atual. Então, quando a gente começa a ressignificar essas questões, quando a gente começa a olhar pra gente, pro nosso corpo, como um amigo, como alguém que está nos mostrando, né? O que eu preciso cuidar nesse momento? Muitas vezes, gente, ontem eu postei aqui no meu Instagram, ontem eu estava extremamente cansada, tô com alguns projetos, né, e tratando, né, da minha alergia, mas estou conseguindo descansar mais. E aí, a minha filha estava fazendo aula de inglês, a outra dormiu, eu cochilei com ela, aí ela acordou chorando, falando que não queria ir pra natação, não quero ir pra natação. E eu pensando, eu também não quero, eu quero ficar aqui deitadinha, quietinha. E eu falei assim, você não quer ir hoje ou nunca mais? Aí ela, só hoje, mas que eu tô muito cansada. Gente, ela tava falando por mim. Porque eu falei, como que eu falo pra essas crianças que eu não quero levá-las na natação? Né? Porque a gente tem permissão pra descansar, né? A gente tem permissão pra não dar conta das coisas, né? Muitas vezes a gente fica nesse embate interno, né? Pra dizer assim, ai meu Deus. E aí essa minha filha chorava, falava, calma filha, vamos respirar junto, vamos pensar o que a gente quer. E eu tava com um pouco de dor de cabeça, eu falei, é isso, né? Eu estou passando por cima de algo, então não vou passar por cima. E aí nós ficamos em casa, foi maravilhoso, nós assistimos um desenho, tomamos um banho fresquinho, né? Jantamos juntas, tudo com calma, na paz. Então, assim, às vezes, quando a gente escuta o nosso corpo, a gente começa a compreender que a gente está passando do limite com a gente mesmo. Né? É exatamente, ó, a Ana tá escrevendo aqui, a gente e o mundo nos cobra quando descansamos. Exatamente. Mas é algo, gente, que começa muito em nós. Né? Porque o que reflete aqui fora é o que a gente carrega aqui dentro. Então, se a gente for pensar, né, a nossa alma não tá bem. O nosso corpo manifesta. E o que reforça isso? O aqui fora. Por exemplo, eu não tô bem. Então eu me alimento muito, eu vou ganhando sobrepeso e eu vou me sentindo pior com os olhares daqui de fora. Mas é o olhar daqui de fora que determina como eu estou? Não, eu já estava mal aqui dentro. Né? Eu tô cansada, eu não tenho permissão para descansar. Eu deito para dormir. Aí o meu marido ou meus filhos me questionam. Aí eu me sinto mal. Mas por quê? Porque dentro de mim eu ainda não tenho essa permissão. Que é uma permissão, gente, muito sistêmica. Em que sentido? O nosso corpo é nosso, a nossa alma é nossa. Mas nós somos resultados lá de trás, né? Da nossa ancestralidade e de como ela vivenciou isso tudo. Então, antigamente, a gente não tinha esse tanto de recurso que a gente tem hoje, de conhecimento e de disponibilidade. Mas a gente tinha muito mais saúde. Né? A gente tinha as coisas mais saudáveis, na verdade, né? As pessoas morriam mais cedo porque quando acontecia alguma coisa, por exemplo, né, a gripe espanhola, ainda não existia, né, nada que cuidasse ali daquilo tudo. Se a pessoa tivesse um infarto, se a pessoa, né, se machucasse gravemente, ainda não existiam os hospitais que podiam fazer aquilo ali de modo tão rápido para que ela se recuperasse, né? Mas hoje a gente não tem noção, né, do que a gente está comendo, do que tem nos industrializados, né? Então, na nossa ancestralidade, eles tinham outro estilo de vida, mas ao mesmo tempo também, o que a maioria estava fazendo? Vocês sabem? Cada dia que passa, eu vejo o quanto essa permissão nos ajuda. Primeiro temos que aceitar que está tudo bem, fazer a pausa. Para mim, o maior desafio foi lidar com o meu próprio julgamento. Exatamente, Dani. É exatamente sobre isso. Só que esse próprio julgamento vem disso, gente. Quando a gente olha para trás e aí a gente vê a nossa ancestralidade, quantas mulheres da nossa família tiveram 10, 11 filhos? Né? Quantas mulheres da nossa família conseguiam descansar? Por isso que normalmente aquela mulher, a filha mais velha, por exemplo,
ela também é uma mulher que tá sempre cansada. Por quê? Porque a mãe dela teve 5 filhos, quando chegou no quinto, ela não dava conta mais, né, de cuidar daqueles filhos, e ela entregava para a filha mais velha para ela dar conta de cuidar dos mais novos. E aquela criança ficava sobrecarregada. Então aquela criança é mãe de algum de vocês aí, né? Aquela avó é avó de algum de vocês aí. Quantas avós precisavam trabalhar porque os maridos não conseguiam prover, ou porque os maridos morreram e deixaram elas viúvas com crianças pequenas, né? Então, quando a gente hoje tem tudo que a gente tem hoje, né, gente? Porque olha o tanto de recurso que a gente tem hoje, né? A gente tem carro, a gente tem Uber, a gente tem ônibus, a gente tem celular, que a gente pode falar com quem a gente quiser do mundo inteiro. Você imagina as mulheres antigamente, o homem ia pra guerra, tinha que ficar esperando uma carta 2, 3 meses, vir de navio, né? E quando chegava, a pessoa estava morta. Então, a Carol tá escrevendo aqui, a gente tá honrando elas na escassez, na sobrecarga, né? Na sobrevivência, porque não tinham o conforto e o conhecimento que podemos ter hoje. Exatamente. Então, assim, hoje, pra gente é muito diferente. Só que aí, o que acontece? Na atualidade, o que é cobrado da gente? Essa aceleração, essa produção. Ontem mesmo eu estava numa reunião com uma amiga minha, resolvendo algumas coisas, e tinha um outro grupo meu resolvendo outras coisas. Aí eu peguei e falei com eles, falei, gente, calma, uma coisa de cada vez. Preciso resolver isso aqui primeiro. Por quê? Porque hoje com o WhatsApp, com o Instagram, gente, dá pra gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente não tem noção do quanto isso vai sobrecarregando na nossa mente e vai adoecendo a nossa alma. Porque isso não é o natural, né? A gente tem um fluir natural. Vocês já aceleraram algum rio? Tem jeito de acelerar um rio? Não. Quando é que o mar fica mais agitado? Quando a lua tá cheia, quando tá mudando a lua, né? Isso é o processo natural. Nós não. A gente tá achando natural trabalhar 12 horas por dia, ficar fora de casa 10 horas por dia, né? Viver 5, 6 dias trabalhando, ter um dia de descanso. Gente, essa conta não fecha, né? Fazer pausas não é, hoje eu não vou trabalhar a tarde inteira, vou deixar o bicho pegar. Não é isso. É compreender prioridades, é compreender o que eu preciso realizar hoje, o que eu dou conta. Segunda-feira eu acordei, gente, eu não estava dando conta de trabalhar, eu estava esgotada. É do meu processo de cura, tá? E eu me organizei dentro de tudo que eu tenho vivido para poder estar em casa essa semana fazendo outros tipos de demanda. E aí depois do almoço eu falei, eu vou dormir, gente, eu deitei e dormi. E eu acordei renovada. E terça-feira eu acordei com gás total, produzindo, trabalhando. Quarta também. Quando foi ontem, eu já estava cansada de novo. E aí eu falei, tá bom, vou fazer o que eu preciso fazer e o resto eu vou deixar para mais tarde. Que no caso é hoje. Porque ontem foi o que eu dei conta de fazer. Então, quando a gente começa a conversar com a gente amorosamente e acima de tudo, né, o que eu tenho feito, que eu aprendi? Eu peço às minhas ancestrais para me abençoar. Eu falo com elas, olha, minha vida é para honrar vocês. E eu quero fazer tudo que vocês não puderam fazer, mas que seja do meu destino. E cada um de vocês se sinta representado aqui. E todas as vezes que eu faço isso, é como se elas dissessem amém. Elas dizem amém. Porque é isso que a gente precisa para poder seguir o nosso destino. É compreender que cada um tem seu destino. É compreender que foi assim para minha mãe, para meu, né, pro meu pai, para minha avó, para minha tia, mas que para mim hoje pode ser diferente. Só que para isso, eu preciso começar a observar. Eu preciso começar a ter a consciência do que eu preciso, o que eu quero. Porque muitas vezes a gente está fazendo um tanto de coisa, não é porque a gente quer. É porque a gente acha que esperam da gente. E geralmente esperam. A nossa mãe, a nossa irmã, a nossa tia, né? É uma coisa muito inconsciente, muito velada.
né? A gente está preocupada em se comparar com a nossa prima, com a nossa tia, né? Está preocupada com o que os outros vão falar dos nossos filhos. Vocês são bem educados. A pessoa tá lá, tá se aguentando e tá lá levando o menino para inglês, fazendo isso, fazendo aquilo, e não tem tempo para se cuidar, para fazer uma ginástica, para descansar, para cuidar da sua alimentação. E isso, gente, é algo muito sério, principalmente no que concerne a alimentação. Porque a gente vem de um lugar, né, que antigamente a gente produzia e comia o que a gente produzia. E agora, para facilitar a nossa correria, né, porque a gente não tem tempo para comer, a gente come industrializado, a gente come o que é rápido, né? Foi daí que surgiu esse conceito, né, gente, de fast food, né? Então, no inglês, né, gente, o fast food também é chamado de junk food, né? Que é comidinha lixo, né? Então, se a gente começa a pensar sobre todos esses aspectos, a gente começa a perceber que a gente não tem cuidado do nosso corpo como ele merece. E quando a gente não cuida, esse corpo adoece, né? A gente demora um tempo para se libertar do crivo do outro, talvez uma vida. Momentos como esse ajudam a acelerar esse processo, isso mesmo. E é por isso, gente, que a gente precisa parar para refletir de tempo em tempo, parar para conversar sobre isso. E é por isso também que eu tô aqui para servir nesse sentido, de estar mais aqui presente com vocês, trazendo esse tipo de reflexão. Porque é algo que me engrandece, né? E eu sei que contribui também para vocês. Me engrandece no sentido de me lembrar, né, gente, o que eu tenho que fazer e continuar no trilho, né? Ontem a gente estava jantando e meu marido falou assim, não, tô começando a ficar cansado de comer salada, que a gente tá fazendo uma dieta assim mais cuidadosa, né? E aí eu falei com ele assim, a gente não tem essa opção. Vamos descobrir outras formas de fazer a salada, vamos misturar aqui uns ingredientes e vamos trazer o que a gente gosta para comer. Mas vamos comer bem, né? Porque esse é um dos primeiros pontos para cuidar do nosso corpo, né? O outro ponto, gente, é o dormir, né? Quem aqui tem problema de dormir bem e descansar? Porque o que eu mais atendo é isso, né? Gente com insônia, gente que acorda e não consegue dormir mais, gente que custa pegar no sono à noite. Então, se a gente também for pensar nisso, antigamente, qual que era o ciclo? Aqui, ó, uma já colocou eu. Qual que era o ciclo antigamente? As pessoas acordavam com o sol e iam dormir com o sol, né? Hoje as pessoas acordam antes do sol, né, gente? Depois que lançaram aquele... o poder da manhã, né? Como é que é o negócio lá do... Você tem que levantar às 5 horas da manhã pra fazer tudo que você tem que fazer. E vai dormir depois de meia-noite. Por quê? Porque tá aceleradíssimo, né? A outra colocou aqui, eu fico super acelerada. Isso mesmo, hiper acelerada. Por que que a gente fica acelerada à noite? Porque a gente trabalha o dia inteiro, resolvendo um tanto de coisa. Mas quando chega a noite, é o momento que a gente tem o quê? Pra pensar na gente. E que horas que é essa que a gente vai pensar na gente? Normalmente na hora que a gente vai dormir. E aí a gente começa, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não pensei nisso na escola do meu filho, não sei o que. E fica no telefone, e fica com essa luz no zóio, né? E fica nesse lugar que não desacelera. E aí, eu vou falar pra vocês, eu li um livro muito legal, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, depois eu vou colocar aqui no comentário da live, que ele começou a falar sobre essa coisa dos horários. E eu comecei a observar que eu tava jantando 8, 9 horas da noite, que eu tava ficando, né, até tarde, pensando em trabalho. E aí eu comecei a fazer diferente, né? Eu me propus esse ano a acordar um pouquinho mais cedo, a estar mais presente de manhã, porque eu tenho muita dificuldade de estar presente de manhã. E aí, desculpa. E aí, eu comecei a observar. Então, quando dá 6 horas, eu começo a organizar a casa, de deixar luzes mais baixas, de preparar a janta, né, de colocar todo mundo sentado para jantar. E aí, quando dá 7 horas, eu já levo as crianças para um banho e tal. Quando dá 8 horas, eu já levo elas para o quarto para dormir. Então, isso não é só bom para elas, é bom para a gente também, porque a gente vai entendendo e vai se educando, se reeducando, para que o nosso corpo possa trabalhar, gente, no horário que é bom para ele.
Porque essa coisa da gente dizer que é ok trabalhar até tarde da noite, que é ok trabalhar a noite inteira, tem um custo, né? Então a gente precisa se organizar, né? Claro, cada um tem sua vida. Existem médicos, enfermeiras, né? Seguranças, porteiros, pessoas que trabalham em áreas que existe esse trabalho durante a noite, né? Mas essas pessoas também precisam pensar que elas precisam ter uma compensação para dar conta. Porque eu conheço várias pessoas que trabalhavam à noite que chega, né, num acúmulo de anos, surtam. Porque sobrecarregam o organismo. Que é outra coisa também que a gente tem que entender, né, gente? A gente tem mania de achar que tem que ser para sempre do mesmo jeito. E não é por aí. A gente pode começar de um jeito e ao longo ir mudando. Eu não preciso trabalhar 25 anos no mesmo lugar do mesmo jeito, né? Se eu começo a entender e observar muitas vezes, porque a gente não observa. Se eu começo a observar que aquilo ali não está saudável para mim, eu posso fazer mudanças. E se dentro daquele espaço onde eu estou trabalhando, por exemplo, não me cabe dentro do jeito que eu quero, eu vou buscar um lugar que vai me caber dentro da minha realidade. E isso existe para todo mundo. Só que muitas vezes, é o que eu falei para vocês da permissão. Ah, meu pai trabalhou a vida inteira na fábrica. Então eu começo a trabalhar na fábrica e eu vou ficar o resto da vida na fábrica. Meu pai trabalhou a vida inteira no banco. Começa no banco, vou ficar o resto da vida no banco. Isso não é uma crítica não, tá, gente? É uma auto-observação. Para vocês fazerem, se não é o seu caso. Porque o meu caso, quando eu casei, eu sempre dizia pro meu marido, eu quero ter um trabalho que me dê flexibilidade para estar com os meus filhos. E eu passei momentos da minha maternidade em que eu trabalhava muito e não tinha tempo para estar com meu filho mais velho. Por quê? Porque também eu estava aprendendo. Bom dia, Kelly. Então, quando a gente começa a querer mudar, o nosso sistema também fala, opa! Então, por exemplo, a minha família é uma família de pessoas obesas. A família do meu pai. Todo mundo tinha sobrepeso. Eu puxei a família da minha mãe. Eu sempre fui magrelinha, compridinha, né? Mas eu tive momentos em que eu engordei. E esse momento em que eu engordei, você pode ver que naquele momento X, por exemplo, um momento que eu engordei muito foi após a morte do meu pai. Por quê? Porque eu estava me sentindo indefesa, insegura. E naquele momento, a gordura era a minha defesa. Não sei se vocês já ouviram essa leitura. Mas muitas vezes, quando a gente engorda desproporcional, né? E que a gente vai acumulando essa gordura, é porque a gente está guardando algo, né? Algum acontecimento, algum sofrimento, ou porque a gente está se sentindo indefesa. Então a gente precisa defender o nosso corpo. E a gordura, ela defende a gente disso. Então, para mim, ser magra numa família que é obesa, eu preciso ter muita permissão. Vocês entendem onde que isso chega? Então, eu hoje observo isso tudo e olho com muito amor para minha família que tinha sobrepeso, né? Eu hoje olho para o meu corpo e peço perdão todos os dias pelo jeito que eu o tratei ou ainda estou tratando, né? Quando eu vou à academia, eu fico lá fazendo exercício, conversando com o meu corpo, falando, olha, eu vou te tratar melhor, eu tô fazendo o melhor que eu posso. E eu vou me conscientizando. Porque o que acontece, gente? A gente tá tão desconectado que a gente não sabe de onde que vem a dor, de onde que vem o negócio. A gente só, ai, tô com dor. Aí toma um remédio. Ah, tô com dor. Toma outro remédio. Vou no médico, faço exame. E a gente fica nesse frenesi de médico, exame. Aí fala, nossa, esse médico é ruim demais, não descobriu o que que eu tenho. Nem eu sei descobrir o que que você tem. Porque quando a gente começa... Ah, olha lá... A Marisa tá colocando aqui, ó. Comecei a entender porque emagreci 4 quilos nos últimos meses. Ah, viu? Pois é. Então é isso. Quando a gente vai tratando as causas, gente, parece mágica. Parece que o negócio... Ó, gente, sumiu. Né? Então, quando a gente vai entendendo no sentido de ler esses sinais de maneira mais claras sobre nós. Porque, gente, a dermatite pra mim, né, outro dia uma seguidora escreveu, eu também tô com dermatite. A minha dermatite pode ter uma raiz, uma causa muito diferente da dela. Porque cada um é muito único. Como eu falei com vocês da homeopatia, cada um é muito único. Então, por isso, existe algo que vai ser bom para você que não vai ser bom para mim. Então, quando vocês ouvem
essas coisas, igual eu brinquei aqui, né, do Milagre do Amanhã, lembrei o nome do livro agora, o Milagre do Amanhã. Quando eu li o Milagre do Amanhã, gente, eu não acho que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã. Hoje, na vida que a gente leva, uma pessoa que dorme meia-noite vai acordar às 5 horas da manhã, vai ter uma vida saudável igual a outra, né? Então, assim, vamos começar a pensar, o que eu escuto serve pra mim? O meu corpo se sente bem fazendo? Eu comecei a correr ano passado, né, gente? Na primeira semana que eu corri 4 dias, que eu tava super empolgada, achando que eu tinha achado a atividade física da minha vida, no sábado eu fui passear e quebrei o pé. Que tava me dizendo o quê, gente? Que era pra eu desacelerar, né? A Gabi tá escrevendo assim, comigo foi assim também. Ano passado foi o primeiro ano que emagreci e mantive o peso. Foi quando comecei a olhar pra mim. Exatamente, exatamente. Porque quando a gente começa a cuidar da gente, né? Que é o que importa. Porque muitas vezes, gente, a gente tá tão a serviço do nosso sistema familiar que a gente tá cuidando da mãe, do pai, do tio, do primo, do sobrinho, do filho, do meu marido. A gente quer se sentir importante, amada. Então a gente fica nesse lugar de ficar servindo. E a gente desconecta do que é mais importante da gente mesmo. E o nosso corpo, ele tá aí pra isso. Pra dizer pra gente, ô criatura, aqui, deixa eu te falar. Essa semana você dormiu pouco. Essa semana você exigiu muito de mim, vamos descansar? Olha, achei que você bebeu pouca água. Falando isso, vou até beber água. Que é outra coisa, gente. Eu conheço pessoas que não bebem água. Como você vive sem água? Seu corpo é 90% de água. Né? Olha a sobrecarga que você está colocando sobre o seu corpo. Né? Pessoas que não comem verdura e legume. Gente, fazer um parênteses, né? Quando a gente é criança, né? A gente tem isso. Ai, não quero comer, não gosto disso, não gosto daquilo. Quando a gente é adulto, a gente faz o que precisa. E eu preciso compreender que para eu funcionar bem, eu preciso me alimentar bem. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me movimentar. Ah, Amanda, não tem tempo de fazer ginástica. Então vai e volta pro seu trabalho a pé. Então sobe e desce escada dentro do seu trabalho. Porque você ficar o dia inteiro sentada nessa cadeira, onde você vai chegar? Lugar nenhum. Outro dia eu falei isso pra uma cliente minha, eu falei, deixa eu te falar. Se você continuar sentada nessa cadeira aí, você vai morrer. Porque todas as vezes que eu te ligo, você tá sentada nessa cadeira. E todas as vezes que eu te ligo, você fala que você tá aí trabalhando. Né? Então, olha aqui, ó. Uma colocou assim, ó. A Carol. Hoje eu me sinto bela, mas nunca me senti assim. Foi muito aprendizado terapêutico que consolidou com a permissão sistêmica. Exatamente, Carol. Eu também, gente. Eu comecei a me sentir bonita com 40 anos. Eu não me sentia bonita. E aí, tipo, esses dias que eu tava com alergia, foi um dia muito engraçado, porque eu gosto muito de me maquiar. Hoje eu não tô de maquiagem, né? Aqui vocês podem ver minha alergia. Mas eu comecei a olhar pra mim e falar assim, tá tudo bem ficar desse jeito, né? Tá tudo bem você se sentir assim. Porque é isso, gente. O que a gente faz também quando a gente não tá bem? Eu tinha muito essa mania. Ai, hoje tô ruim, vou tomar um banho, passar uma maquiagem pra levantar o astral. Só que aí eu não ia naquele lugarzinho lá que fala assim, você não está bem por causa disso. Vamos olhar para isso? Não, eu me maquiava literalmente, né, gente? Que é o que a gente faz. A gente não tá bem em casa, aí a gente entra no carro, vai pro trabalho, chega lá, a gente finge que tá tudo bem, esquece tudo que tá em casa. Aí na hora que vai voltar pra casa, fala, nossa senhora. Aí volta aquela confusão toda. Né? Às vezes não tá bem com o marido, às vezes o filho tá com problema. Então, quando a gente começa a entender que é muito interligado e é muito maior do que uma coisa só, um sintoma, né? Um sentimento. A gente começa a compreender que se eu não cuidar desse corpo, eu não tô cuidando da alma. Se eu não cuido da alma, eu não tô cuidando do corpo. Eita, nós, hein? Onde é que nós vamos chegar assim? A gente vai chegar nessa compreensão, que é esse eterno balanço, né? Deixa eu cuidar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje foi um dia que me demandou muito, nananana. Então vou tomar um banho relaxante, vou fazer uma meditação pra dormir bem. Essa semana eu tô meditando todos os dias à noite antes de dormir. Gente, outra vida. Que de vez em quando a gente se desconecta, né? Eu gosto muito de meditar de manhã.
Mas pra dormir, às vezes eu tô tão cansada que eu já deito. Só que aí não tem qualidade esse sono. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Não é a quantidade. Então é a mesma coisa da alimentação. Se você começa a pensar que você está comendo, né? Aí eu olho pro meu prato, nutrientes, e que aquilo ali vai nutrir o seu corpo, a quantidade deixa de ser importante. A gente passa a observar a qualidade. E é isso, gente, que está faltando na nossa vida. Qualidade. Qualidade nas relações, qualidade na nossa alimentação, qualidade no nosso sono, né? Qualidade na nossa autoobservação. Porque, gente, eu conheço pessoas também que falam, eu faço terapia toda semana. Mas não muda. Qual que é a qualidade disso? Não é a quantidade, não. Não adianta você ir toda semana na terapia se você não mudar no dia a dia. Mesma coisa da igreja. Eu vou na igreja toda semana. Aí sai de lá, sai pecando, como diz o outro. Né? Então, a gente precisa começar a ressignificar e a colocar o que eu realmente preciso fazer para que eu fique bem. Né? Para que eu possa fazer o que eu preciso fazer. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, que é tão bonito, que cada vez que a gente se cuida mais, a gente consegue ter mais qualidade no nosso servir para o outro. Então, assim, eu também tenho essa percepção até no trabalho. Às vezes a gente quer ter muitos clientes ou a gente quer produzir muito no trabalho. Mas quando a gente começa a ver a qualidade, é melhor atender pouco. Atender bem e com valor que vai ser o suficiente para você também ter tempo e possibilidade de se cuidar. Eu fico observando as pessoas de alta performance hoje em dia, né, gente? Que agora é outro lugar, né? Que é apresentado pra gente como algo bom. Eu e o meu marido, ontem a gente estava conversando sobre um específico que a gente acompanha. Ele tem um filho de um primeiro relacionamento e hoje ele é casado com uma outra pessoa e eles nunca conseguiram engravidar e ter filhos. E aí ele ontem estava falando numa palestra dele, como criar seus filhos, nananana. Eu e meu marido, a gente ficou olhando, assim, pensando, né? Esse lugar que ele está falando é um lugar saudável? Ele é uma pessoa de alta performance, né? Que vai pelo Brasil todo fazer palestra e tudo. Mas o que será que ali dentro dele ainda está fora de ordem? Né? Será que ele tem propriedade para falar daquilo? Então, quando eu escuto, gente, né? Igual eu já falei, as pessoas que me conhecem, né? Que participam dos meus grupos, eu falo. Se eu vou num médico, o médico tá mal cuidado, tá obeso, né? Tá doente, eu não vou querer esse médico, não. Tudo bem, pode ser um momento da vida dele, ok. Mas se eu volto lá 1, 2, 3 vezes e aquilo ali continua a mesma coisa, qual que é a consistência daquilo ali? A congruência, né? Então, o nosso corpo, ele fala muito dessa congruência. Ele fala se a gente está sendo congruente com o que a gente está sentindo. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a observar que eu não tô barrigudinha, eu não tô gordinha, porque eu não tô fazendo exercício físico, não. Tem algo a mais. Eu só tô engordando. Tem algo a mais. Cada um de nós tem a possibilidade, né, de fazer o que precisa e o que quer. Só que a gente vai precisar de autoobservação para conseguir compreender, né? Precisar de autorresponsabilidade para tomar para si e fazer, não ficar esperando o outro resolver para você, né? O outro pode ser seu marido, o terapeuta, o médico, né? E também ter essa questão da autorrealização, de pegar para fazer. Né?
Mas a gente não consegue nada disso se a gente não tiver a permissão do nosso sistema familiar. Então eu queria que vocês começassem a pensar se isso que eu estou trazendo para vocês faz sentido e começassem a observar o quanto tem coisas que vocês fazem que vocês sentem culpa. Outro dia uma amiga minha postou, não, quando eu for pra academia eu falo assim, nossa, semana já vim 3 vezes, preciso vir mais não. Nossa, sair daqui tem que fazer isso. Hoje eu vou fazer só esteira porque eu tô cansada. Quando você começa, gente, nessa briga interna, né, dessa falação, muitas vezes é porque você não tem permissão para estar fazendo aquilo ali que você está fazendo. Então, essa conversação aqui, ela é um inconsciente familiar, um inconsciente coletivo também, que muitas vezes, né, a mulher que chega com roupa de academia na escola para buscar os filhos, as outras mulheres que não fazem isso, olham para ela e falam, lá, a Patricinha, a Riquinha, a não sei o quê, né? Então, a gente precisa muito sair desse lugar, né, e começar a observar que se as outras pessoas fazem, dão conta, eu não tenho que dar, não. Mas eu preciso observar, o que será que eu realmente estou querendo fazer e não estou fazendo? Né? Conversa com seu corpo, começa... Gente, uma coisa impressionante, senta e olha para o seu prato, a quantidade que você está colocando. Põe pouca comida, come, prestando atenção na textura, na quantidade, no sabor, na temperatura da comida. Quantos de nós fazem isso hoje? Você está comendo, você está no telefone, você está comendo, você está resolvendo problemas, você está comendo, você está assistindo televisão, né? Então a gente precisa voltar mais a consciência para todos os nossos atos. Estar consciente. O que eu estou fazendo com o meu corpo, gente? O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Né? O que meu corpo está me dizendo? O que eu estou fazendo com a minha alma? Né? O que eu não estou vendo que a minha alma também está querendo se expressar através do meu corpo? Vocês entendem? Então, a gente vai... Essa conversa interna, ela é muito melhor dessa forma do que essa aqui, que vem de fora. Falando o que a gente pode, o que a gente não pode, se tá bom, se não tá. Ai, deixa eu respirar aqui, deixa eu ver o que eu quero agora. Ontem, gente, eu juro pra vocês, eu botava a mão assim, minha filha chorando, e eu falava assim, não, o que eu quero também? Ai, eu também quero ficar em casa. E aí a minha outra filha queria ir pra natação. E eu falei, filha, vamos ficar em casa hoje com a mamãe e com a irmã? Pra gente descansar um pouquinho? Amanhã a gente vai na natação, tá tudo bem não ir hoje? Ela falou, mas eu queria ir. Eu falei, eu entendo, mas quem tem que te levar? A mamãe tá cansada, tá com dor de cabeça e a sua irmã não quer ir. Então vamos só hoje fazer essa gentileza com a mamãe e com a irmã? Ela falou, tá bem. Fácil, né? E aí a hora que eu falei isso, a pequena parou de chorar na hora e já voltou pro lugar. Porque também, né, ela tava me mostrando, ela tava fazendo um serviço pra mim. Ela tava chorando porque eu tava cansada e eu não sabia o que fazer com esse cansaço. 4 horas da tarde, não posso deitar e dormir. Por que não, né? Porque eu tava sozinha com as 2 crianças em casa, né? Então, a gente precisa muito, né, repensar todos esses lugares que colocam a gente em xeque com nós mesmos, né? A gente precisa começar a pensar o que em mim eu tô pronta para mudar, o que em mim eu quero mudar, o que o meu corpo está me mostrando que eu preciso realmente fazer. Porque enquanto a gente ficar negando, né, a gente tá num momento negacionista, né, enquanto a gente ficar negando, né, que tá calor demais, eu preciso beber mais água, eu preciso ir com mais calma, eu preciso estar em lugares mais frescos. Gente, quando eu falo isso para as pessoas, né, vamos fazer isso num lugar mais fresco, tá? Ué, Amanda, mas tá calor mesmo, qualquer lugar tá calor. Não, existem opções, existem lugares mais frescos pra gente fazer essas coisas, né? Vamos levar água. Não, você não pode ficar meia hora sem beber água? Não, não posso. Eu não, se você pode, tá tudo bem. Entendem isso? Então a gente tem que parar de questionar como o outro faz, o que o outro quer e focar na gente. Eu quero ter saúde. Eu quero ficar bem. O que eu preciso fazer? E eu não estou fazendo isso em desrespeito ao outro, né? E se o outro se sente desrespeitado também, isso é um problema dele. Ele vai ter que lidar com isso em algum nível, em algum lugar. E não sou eu que tenho que assumir isso por ele.
Então comecem a pensar o quão sagrado. Deixa eu só ver se aqui. Aqui embaixo tem um trem, tanto de coisa. De dentro para fora, exatamente. Olha que legal a mulher escreveu. Acredito que as tantas distrações do mundo de hoje nos atrapalham de estarmos conectados conosco mesmo. Ficamos mais suscetíveis a embarcar nos modismos e nas ofertas de prazer imediato. Exatamente, gente. Exatamente. Né? E essa coisa da rede social, eu tava, né, numa preguiça danada de fazer live por causa disso. Porque eu tô com preguiça da rede social, de todo mundo saber o que é bom pra todo mundo. A gente não sabe, gente. A gente tá aqui experimentando. Eu compartilho com vocês e vocês fazem bom uso disso como vocês derem conta e como for bom pra vocês. Agora falar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem que fazer isso. Não. Esse aqui é o caminho que eu tô escolhendo. Você quer me acompanhar? Então, essa coisa da rede social, né? Gente, uma coisa pra mim que tá muito séria e adoecida é a estética. Né? Todas as mulheres com a mesma cara, né? Todas as mulheres com o mesmo preenchimento, todas as mulheres buscando plástica pra tudo. Aí você fica olhando. A raiz disso é muito mais interna, gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, porque os modismos, né, e as ofertas de prazeres imediatos estão muito intensas. Deixa eu ver o que mais tem aqui embaixo. Parar, discernir e olhar pra si. Difícil, hein? Eu não gosto de usar a palavra difícil. É desafiador, né? A gente parar, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Quando eu ouvia isso, me dava uma raiva, eu ficava com a preguiça disso, mas hoje eu entendo. Quando eu paro e respiro, eu brinco, é como se a gente voltasse pro corpo. Porque na hora que a coisa tá acontecendo, você vai no calor da coisa, você se mistura. Aí quando você respira, é como se você voltasse pra si. Voltasse para o que você tá sentindo, para o que você precisa. Então, o caminho é mais de ressignificar, de reeducar. Porque é muito mais fácil a gente estar para fora do que para dentro. Só que, alguém colocou aqui, de fora para dentro, né? Aqui, de dentro para fora. Esse movimento é o tempo todo assim, é de dentro para fora, de fora para dentro. Então, eu vejo uma coisa fora, eu respiro, volto para mim e falo, eu tô sentindo uma coisa dentro, eu respiro e olho para fora para ver se é isso mesmo. Então, esse exercício, ele é contínuo. Porque isso, gente, também é outra coisa que a gente tem que entender. O que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora. Então, se a gente começa a entender que também não dá pra separar, esse mundo aqui, nananã, eu não sou assim. Querida, esse mundo aqui é o reflexo de quem você é. Se a gente tá aqui, todo mundo convivendo, é porque a gente tá né, reverberando no outro. Deixa eu ver aqui o que mais tá escrito. Fogo no parquinho. Precisamos ensinar e dar exemplo aos nossos filhos. Filha de mãe sábia já nasce com sabedoria. Gente, isso é uma coisa muito legal. Como eu estou, né, nesse caminho do autoconhecimento e com, né, esse olhar principalmente para o feminino, as minhas filhas, elas têm um nível de consciência muito bonito. Não é melhor do que ninguém, tá, gente? Mas eu falo assim, já é delas também, né? Elas já vêm com um software diferente do nosso, né? Mas elas têm essa consciência do corpinho delas. Elas falam, olha, o corpo é meu, não pode mexer nele. Elas falam, não gostei do que você fez comigo. Então é isso, elas podem crescer com outras percepções. Eita, lelei, gente. Falar dessas coisas difíceis, né, gente? Deixa eu ver o que mais. Alguém quer comentar mais alguma coisa enquanto eu tô respirando? Pronto. Desceu o que tava entalado aqui. Então eu quero, né, assim como eu contribuo para a vida das minhas filhas, dentro daquilo que eu posso, né, contribuir para de todas vocês. Então eu vou deixar esse espaço aqui sempre aberto para vocês, né, no Instagram. Quem quiser conversar, né, pode me chamar, pode escrever nos posts. Tô sempre respondendo. Segunda-feira a gente vai fazer outra live ao meio-dia. Vai ser uma live maravilhosa. E hoje eu queria convidar vocês, né, para conhecerem os projetos que a gente está abrindo agora.
que é o Criatura Divina, que vai ser um grupo de mulheres, um grupo onde a gente faz encontros online e a gente estuda algumas temáticas, né, do ser mulher, de estar em ordem, né, dentro do nosso sistema familiar e conseguir, né, estar conectada com a gente mesma, com esse feminino nosso, curar esse feminino que anda tão adoecido, né, como eu disse para vocês, que também é isso, né, o nosso corpo está manifestando também tantas questões, né, adoecidas do nosso sistema familiar. E a gente vai estar aqui postando nas redes, né, vai estar fazendo a divulgação. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser acompanhar a gente de uma maneira um pouquinho mais terapêutica, né, no sentido de embrenhar por esse caminho, né, de autorresponsabilidade, no autoconhecimento, os grupos vão começar em março e a gente vai ter um caminho aí que a gente está trilhando com, né, outros grupos que tem sido muito maravilhoso, que tem sido muito engrandecedor, né? A Stefania está escrevendo uma coisa aqui. Autoconhecimento hoje em dia é uma das coisas mais difíceis. Precisamos de ajuda para isso. Conhecermos nós mesmos, conseguimos mudar nosso pensamento e atitudes. Exatamente. É só através disso, gente. A gente só consegue mudar quando a gente realmente se conhece. Porque enquanto eu não conheço, eu fico olhando para o outro, me comparando, querendo a vida do outro, tentando fazer o que o outro está fazendo, mas às vezes aquilo ali não é para mim. Pelo menos naquele momento, né? Então, se o Criatura Divina, que é o nosso trabalho maravilhoso, tocar no seu coração, vou ficar muito feliz de ter vocês lá com a gente. As nossas redes, né? Estão todas aqui. Quando vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, entra lá na minha bio. Lá tem o canal do YouTube, tem o TikTok, tem todos esses lugares, né? Para vocês conhecerem o meu trabalho e tudo o que vocês podem se beneficiar disso, tá bom? Queria agradecer profundamente hoje a companhia de vocês para começar o dia assim de maneira tão especial e dizer para vocês que é o começo de um novo momento de saúde, né? Pra mim e eu espero que seja pra vocês também. A Carol escreveu aqui autoconhecimento junto com realizar. Exatamente, gente. Também, ó, tem um tanto de gente aí que faz terapia, igual eu falei pra vocês, faz um tanto de curso e não tá fazendo, não tá mudando. Então, não desperdicem a oportunidade. Todo conhecimento parado vira lodo, né? Então, vamos botar pra quebrar, né? Com amor por nós mesmos. Combinado? Muito obrigada por esse dia maravilhoso, por esse momento maravilhoso, né, para começar assim. A Ana tá falando aqui, ó, é um grupo maravilhoso. A gente teve ontem, né, uma aula com um grupo que a gente já tá há 2 anos juntos, que esse ano vai ser graduado, vai para um novo nível, mas quem quiser começar a trilhar esse caminho com a gente também do autoconhecimento, voltado mais pro feminino, tá super convidado, combinado? Um beijo grande pra vocês, muito obrigada pela companhia e a gente se vê em breve, tá bom? Que bom que você gostou, Marisa. Sempre com a gente, viu? Um beijo grande, ó. Um fim de semana maravilhoso pra todos vocês. Até mais.